aprendendo com um vitorioso. Se nós olharmos para a vida de Davi, nós vamos perceber que Davi foi um homem, no conjunto da obra, no todo, olhando para a vida de Davi, para o ministério de Davi, a gente vai perceber que Davi foi um homem vitorioso. Ele passou por alguns altos e baixos. Por exemplo, ele teve uma queda moral. Ele teve uma derrota moral quando ele teve uma relação adúltera com Batseba. Ele também teve uma queda moral na sua integridade quando ele armou a cilada para a morte de Urias, que era esposo de Batseba. A gente percebe que Davi, ele não foi um bom pai para a maioria dos seus filhos. O único que ele foi um bom pai foi Salomão. O restante, ele teve muita dificuldade. Uma prova foram as situações terríveis que aconteceram na sua família, né? O abuso da sua filha por um de seus filhos e também a rebelião, principalmente a rebelião de Absalão. Então, se a gente olhar para a vida familiar de Davi, a gente encontra alguns momentos de derrota na vida dele. Mas se a gente analisar como um todo a vida de Davi, a gente vai ver que ele foi um homem vitorioso, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha o seu coração voltado para o Senhor, um homem que errou, mas que se arrependeu, um homem que passou por experiências difíceis, mas ele conseguiu vencer. Isto nos faz entender que, assim como Davi, todos nós temos os nossos altos e baixos, mas assim como ele foi vitorioso no cômputo geral da sua vida, assim também nós somos e seremos vitoriosos em nome de Jesus. Apesar das nossas lutas, apesar das nossas debilidades, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas esquisitices, nós somos, e a Bíblia diz que nós somos, e se a Bíblia diz, é porque nós somos mais do que vencedores. É isso? É isso que a palavra nos diz. E na vida de Davi a gente encontra alguns desafios. E talvez o desafio mais marcante seja este. O desafio enquanto ele ainda não era rei. Mas um desafio que marcou a sua vida. E que o projetou diante da nação de Israel. Naturalmente que depois houve a consequência da sua unção para reinar. Mas nós já encontramos um Davi no capítulo 17, no primeiro livro de Samuel, nós já encontramos um Davi que tinha a unção mais importante do que a unção do reinado, a unção de Deus. A unção de Deus estava sobre a vida de Davi. Deus tinha um propósito especial com a vida de Davi, e eu queria que você dissesse para quem está do seu lado, Deus tem um propósito especial com a sua vida também. O capítulo 17 começa com esse grande desafio, que é um texto de escola bíblica dominical. É um texto de IBF, Escola Bíblica de Férias. É um texto muito conhecido, é uma história, esse confronto de Davi com Golias. É um confronto que já tem vários filmes, tem documentários, tem minisséries, retratando o Davi com Golias, né? Fazendo um paralelo entre a briga, a luta, a guerra, a batalha entre Davi e Golias, nós tivemos recentemente no cinema, e agora passa aí nos canais aí de TV a cabo, o filme Troia, onde você tem no início do filme uma proposta semelhante à que aconteceu nesse período aqui do capítulo 17 de 1 Samuel. Você tem ali o desafio de entre dois reinos. E isso nos dá a entender que não somente naquela época das histórias gregas, mas também na época de Davi, havia esse costume de que as nações adversárias
resolveriam as suas questões, as suas diferenças, na batalha entre dois homens. Isto para evitar muitas mortes e poupar vidas. Então, havia um guerreiro de uma nação e a outra apresentava o outro guerreiro. E aí os dois guerreavam e aquele que vencesse, o derrotado, naturalmente o seu povo, a sua nação, seria subjugado. Isso é claro naquele filme, quando aparece um que parece, inclusive, aparenta ser um Golias, muito grande, forte, parece lutador de MMA, peso pesado, super pesado, forte a beça, e aparece o Aquiles, que vai ser interpretado para suspiro das mulheres, por Brad Pitt. E ali há a batalha e o Aquiles com um golpe consegue derrubar. Segundo a mitologia, ele tinha o chamado corpo fechado. Ninguém poderia derrotá-lo, a não ser um problema que ele tinha, que era a sua fragilidade, que era no tendão, né, de Aquiles, no calcanhar, que é chamado de calcanhar de Aquiles. E as pessoas dizem até hoje, né, o calcanhar de Aquiles daquela pessoa, ou seja, o ponto fraco é determinada história. E ali ele é frechado e acaba perecendo, apanhado pelo calcanhar. Então seria um paralelo. Golias era um filisteu, e os filisteus estavam em guerra contra Israel. Então houve um desafio. Golias desceu da sua montanha, Israel ficava no monte e os filisteus no outro monte. E no meio o vale chamado Vale de Elá. Então Golias descia ali, isso foi por dias, por semanas, e afrontava o exército de Israel, dizendo: manda um homem para guerrear comigo, e a gente resolve essa pendenga de uma vez. Só que nas fileiras de Israel não tinha ninguém com coragem de encarar aquela encrenca, de quase 3 metros de altura, extremamente forte. Nem o rei de Israel, que era Saul, que tinha aproximadamente de 1,90 m a 2 metros, porque a Bíblia diz que, ou até um pouco mais, porque a Bíblia diz que Saul, do povo, ele se destacava dos ombros para cima. Então ele era muito alto, Saul, era muito forte e muito alto. Mas nem ele quis se dispor a resolver a pendenga com o cara, porque o cara era muito forte. Tanto é assim, como diz no versículo 25 que nós lemos, que ele faz uma proposta para presentear aquele que fosse guerrear, batalhar contra Golias. Ele daria riquezas, daria a sua filha, que não deveria ser nenhuma baranga, porque senão ele não ofereceria, porque quem ia querer uma bicha feia do caramba? Ninguém ia querer. Então ele exatamente falou: a minha filha vai servir também. E a filha dele deveria ser uma princesa muito bonitinha, muito jeitosa, não é verdade? Com certeza, né? E vou isentar de impostos a casa de quem quiser segurar a onda, encarar a parada dura, difícil, né? E a Bíblia diz, eu estou resumindo a história, que Davi que ia levar lanche para os irmãos e saber. Os irmãos estavam na batalha, mas não batalhavam nada. Ficavam lá também morrendo de medo. E Davi, então, foi levar o lanche deles e saber como eles estavam. E aí ele descobriu que eles estavam lá na batalha, quer dizer, estavam lá figurantes também, porque também não queria encarar ninguém. E Davi vai até lá. Quando Davi chega, escuta o filisteu afrontando. E Davi diz: mas será que não tem ninguém capaz de lutar com esse camarada? Poxa, Davi era praticamente um adolescente, mas ele então se dispõe a lutar. E aí entra no versículo 26, que eu queria que você lesse comigo. Aí ele procura saber o que vai realmente receber o camarada que enfrentar aquela encrenca toda. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então nós vemos aqui que Davi se propõe a lutar, e o fundamento do desejo de Davi, a base do seu desejo, o que o estimula verdadeiramente é essa frase final. É a afronta. Ele queria tirar a afronta do Deus de Israel. Ele queria tirar isso. Ele não aceitava aquela situação de humilhação.
porque ele sabia que ele servia ao Deus vivo e verdadeiro. Isso nos ensina que nós também servimos ao Deus vivo e verdadeiro. E ainda que a tua situação hoje seja de humilhação, por alguma situação, por alguma coisa, por algum fato desagradável, creia que Deus pode reverter a tua causa. Deus pode reverter a tua situação. Deus pode tirar você desse estado de humilhação. Ele tem poder para fazer isso. E Davi acreditava nisso. Só que Davi procurou saber também o que ele ganharia com aquilo, porque o risco era muito grande. Então ele queria saber se valia a pena. Mas a motivação principal não era os prêmios, mas era tirar a afronta de Israel, tirar a afronta, aquela afronta com relação ao seu Deus, ao Deus de Israel. Então ele disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não se conformou com a situação de humilhação. E eu queria nos desafiar nesta noite a nós não nos conformarmos com a situação de humilhação, seja ela qual for, mas nós, no bom sentido, nos revoltarmos e tentarmos e buscarmos a vitória em Deus. Amém? Você concorda com isso? Há um tempo atrás eu vi na camisa de uns membros de outra igreja evangélica dizendo assim: eu sou da revolta, ou eu acredito na revolta, ou eu sou um revoltado. E aquela camisa foi mal interpretada, porque as pessoas, mas um cristão não pode, mas é revolta contra a miséria, contra a maldade, contra o pecado, contra as obras do diabo. É esse tipo de revolta. É o que Davi sentiu. Ele ficou revoltado contra aquela situação de afronta. E o cristão precisa ficar revoltado contra a afronta, sabendo que o Deus de Davi é o seu Deus. E assim como Deus deu vitória a Davi, também nos dará vitória em qualquer área da nossa vida. Se você recebe essa palavra, diga amém. Amém. Versículo 27 em diante. Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram, vamos ler até o 30. É isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, isso, a riqueza, a filhinha do camarada, e a isenção de imposto, e outras coisitas mais. Aí, então, quando Eliabe, que era o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, procurando saber, ficou muito irritado. Quer dizer, irritado com Davi ele ficou, com Golias nem pensar. Com Davi ele ficou. E perguntou, ele não é bobo, né? Davi era pequenininho. Vou ficar irritado com quem eu posso bater. Vou ficar irritado com a encrenca daquela? Ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Quer dizer, desfazendo do trabalho de Davi. Sei que você é orgulhoso, é presunçoso, e que o seu coração é mau. Olha só, hein? O coração dele é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E ele então se virou para o outro, ou seja, tirou a atenção dele de Eliabe, que estava criticando ele, que estava colocando ele para baixo, que estava com palavras negativas, ele desviou, em outras versões diz, e Davi se desviou dele. Aqui diz, e Davi então virou-se para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens então lhe responderam como antes. Davi ignorou Eliabe. Isso nos dá uma lição. O tema da mensagem, embora seja expositiva, é aprendendo com o vitorioso. Eu aprendo que eu não tenho que me conformar com o estado de miséria, de humilhação. Eu aprendo com Davi que eu, nesses versículos de 27 a 30, que eu não tenho que dar ouvidos aos que tentam me desqualificar e me desanimar. Amém? A gente precisa, para ser vitorioso no nosso dia a dia, a gente não pode dar ouvido àqueles que querem nos desqualificar. E nem àqueles que querem nos desanimar. Se tem alguém fazendo isso com você no seu trabalho, não dê ouvidos para ele. Dê ouvido para a palavra de Deus que diz que você é mais do que vencedor. Dê ouvido à palavra de Deus que diz que Deus está contigo.
Dê ouvido à palavra do Senhor, que diz que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amém? Então não fique dando ouvido à palavra de derrota. Não dê ouvido a quem te ofende. Não dê ouvido a quem... Não, se desvia dele. Quem não vai te edificar, se desvia dele. Amém? Se desvia de quem não vai te edificar, meu camarada. E dê atenção àquele que vai ser bom para você. Versículo 31. Eu estou correndo porque a nossa hora, quinta-feira, é apertada. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, ou seja, o interesse de Davi, que o mandou chamar. Então Davi começa a demonstrar interesse em fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus, nesse contexto aqui, era enfrentar Golias. Então Davi começa a demonstrar um interesse em fazer a obra de Deus. E isso chega ao ouvido de Saul. E quando Saul ouve, opa, tem alguém querendo enfrentar o gigante. Porque a coisa estava tão feia que ninguém queria saber nem do prêmio. Você está entendendo? Ninguém queria saber nem do prêmio. Riqueza, mulher, isenção de imposto, pessoal, o que adianta isso tudo? Eu vou morrer mesmo? Encarar um cara desse, não vou poder desfrutar. Poxa, e se eu ainda conseguir vencer, eu vou ficar aleijado pro resto da vida, não vai dar certo. Entendeu? Então, aí minha riqueza outro leva, a mulher outro leva também, e aí como é que eu fico depois? Fico na miséria de todo jeito. Então é melhor ficar na minha, que eu fico vivinho da Silva, e essa que é a parada. Ninguém queria nem se interessar. Quando Davi, um adolescente, se interessou, o desesperado rei Saul falou, opa, manda esse cara para cá. Tem um interessado, manda para cá. Mandou chamar. E o que é interessante é que Davi foi. Versículo 31. Sabe quando nós somos vitoriosos? Quando nós atendemos ao chamado do rei. Você já atendeu o chamado do rei? O rei está te chamando nesta noite. E o nosso rei não é o fraquinho do rei Saul, não. O nosso rei se chama Jesus de Nazaré. Rei dos reis, Senhor dos senhores, grande Senhor, esmagador da cabeça da serpente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso rei, ele está te chamando nesta noite. Você já atendeu o chamado dele? Quem já atendeu o chamado dele? Eu já atendi o chamado do rei, não me arrependo. Versículo 32. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Irmãos, imagina a cara de Saul. Que vergonha, hein? Um adolescente querendo enfrentar a encrenca e ele nada. Com aquele corpão todo, aquele bração e nada. Eu aprendo aqui no versículo 32 que o vitorioso sempre se dispõe a lutar. Um vitorioso não foge da luta. O vitorioso encara a batalha. A luta está grande. Se você quer ser vitorioso, você tem que encarar a batalha. Você tem que encarar. Tem que vencer, meu. Tem que ir em frente. Tem que encarar. Está difícil? Está difícil. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. A luta é grande? A luta é grande. O problema é complicado? Pode ser. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Maior é o Deus de Israel do que os deuses dos filisteus. Versículo de 33 a 36. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você vê, o cara já estava sem ninguém. Aparece um doido, só doido, né? Doido por Deus. Não posso falar Jesus, porque aqui não tinha Jesus ainda. Era doido por Jeová. Davi era doido. Você é doido por Jesus? Amém? Assim, maluquete por Jesus? Faz qualquer coisa por ele? Davi fazia qualquer coisa por Deus. Não é à toa que Deus disse que era um homem segundo o seu coração. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha, desanimando o cara. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo tomava conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás
dele, não é isso que ele está falando? Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. O cara é brabo mesmo, o cara é terrível. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Aqui ele reafirma por que ele quer encarar. Não é para aparecer, não é para ouvir o canto das mulheres. Saul matou milhares e Davi 10 milhares, o que também é mentirinha, porque nem Saul matou milhares e nem Davi matou 10 milhares. Ali era força de expressão, liberdade poética. Não é verdade? Porque é exagero. Era uma hipérbole, um exagero, porque nenhum dos dois fez nada daquilo. Mas as mulheres cantaram, né? As mulheres às vezes exageram um pouquinho, mas está tudo certo. Às vezes elas dão exageradinha, mas a gente gosta dela, né? A gente não vive sem ela. A gente não vive sem a mulher, mas ela exagera um pouco. Fazer o quê, né? Ai, meu Deus do céu. Do 33 ao 36, o que eu aprendo? Davi sabia que uma luta é um aprendizado para a próxima luta. Amém? Eu lutei com o leão, venci. Aí Deus mandou o urso. Venci. Esse filisteu eu vou vencer também. Porque eu aprendi que as lutas vêm para que eu possa me aprimorar para a próxima luta. Amém? Então diga para quem está do seu lado, a tua luta é uma escola para você vencer esta e vencer a próxima luta em nome de Jesus. Amém? 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, não é ele que vai, né? Vá, e que o Senhor esteja com você. É brincadeira não, né? Vá e que o Senhor esteja com você. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Davi confiou que a sua vitória viria do Senhor. A nossa vitória é certa porque ela não vem do médico, ela não vem do advogado, ela não vem do juiz, ela não vem do patrão. Eles são só instrumentos, ela vem do Senhor. É do Senhor que vem a nossa vitória. 38 e 39. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Na verdade estava pesado, né? Então tirou tudo aquilo. Repita comigo essa frase. Então tirou tudo aquilo. Aqui está o segredo. Se desfez de tudo o que impediria ele de lutar e de obter a vitória. Para você ser o vitorioso, você precisa se desfazer de tudo aquilo que está impedindo você de lutar e de vencer. O que impediria Davi era a armadura. A armadura não era para ele, a armadura é de Saul. Muitas vezes nós nos escondemos atrás da armadura. Davi não se escondeu. Ele poderia dizer, não, já estou desistindo de pegar o cara, Saul. Mas por quê? Essa armadura é pesada demais. Como é que eu vou lutar sem armadura? Melhor ficar por aqui mesmo, que a coisa vai ser dura lá no campo. A armadura é a arma do camarada, não é essa armadura aqui não. É a lança do cara que é enorme. Entendeu? É a espada que, né? Tu viu só a pontinha da espada? Só a pontinha da lança, quanto é que pesa? Então, mas Davi não fez isso. Davi se desvencilhou da armadura. Nesta noite, jogue fora tudo que atrapalha o teu crescimento espiritual. Joga fora tudo que tem atrapalhado a tua vitória. Tudo que tem roubado a tua felicidade, tudo que tem tirado os teus projetos, que tem inibido os teus sonhos, retira nesta noite tudo, toda a armadura, joga fora, não serve. Nesta noite, joga fora a armadura do medo, amém? Da frieza espiritual, joga isso fora. A armadura são subterfúgios, joga isso fora.
Isso não serve para você. Mas se revista da verdadeira armadura que Paulo nos apresenta para todo cristão. Vista-se da armadura que Paulo nos apresenta, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que é a palavra e calça os pés com o evangelho da paz. Essa que é a armadura que o cristão deve usar. Nesta noite se desfaça de tudo. Quem sabe a desconfiança, a frustração, a mágoa, a inveja, o preconceito, largue toda essa armadura. Então Davi tirou tudo aquilo que o atrapalharia. Tire tudo que tem atrapalhado você de vencer em qualquer área da tua vida. Vamos que a hora está indo embora. Versículos 40 a 44. Acompanhe comigo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, e isto no seu alforje de pastor, com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. A arma que ele vai lutar com o cara. Brincadeira? Camarada todo paramentado, ele vai com um cajado, vai com uma bolsinha e 5 pedras. Brincadeira não, né? Tem hora que dá vontade de rir, né? Mas o caso é sério. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Deixe que teus adversários olhem para você com desprezo. Enquanto o nosso adversário ora para nós com desprezo, Deus nos vê como campeões. É isso que vale a pena. E viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, fez a mandinga dele lá. Mas não deu certo o negócio. E disse: venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Isso aconteceu, mas não foi a de Davi. Não foi. Os abutres não comeram filé de Davi. Filé de Davi eles não comeram. Eles comeram filé de Golias. Mas de Davi, não. O que eu aprendo aqui? Davi sabia que Deus lhe daria a vitória. Se você concorda, diga amém. Davi sabia que a luta já estava ganha porque o Senhor dos Exércitos ia na frente. Se você concorda, diga amém. Davi sabia que o desafio já estava no papo, porque o desafio não era contra ele, era contra Deus. Quem concorda, diga aleluia. Todavia, Davi se preparou para lutar. Amém? Ele se preparou, do jeito dele esquisito, pegou um cajado, pegou a bolsinha, pegou as pedrinhas, do jeito dele, mas ele se preparou para lutar. Se você não se preparar para lutar, você não vencerá. Mesmo sabendo que Deus pode te dar a vitória. Sabe por quê? Porque Deus quer que você participe da conquista. Você tem um papel a desempenhar. Você tem um papel a realizar para que a vitória da tua vida aconteça. Repita comigo: as vitórias de Deus na minha vida são resultado da minha parceria com Deus. Você tem parceria com Deus? Você tem aliança com Deus? Você tem compromisso? Davi se preparou para lutar materialmente. Pegou o cajado, pegou a bolsa, pegou as pedras. Isso indica que nós precisamos nos preparar materialmente para as nossas batalhas materiais, financeiras, do dia a dia. Davi se preparou psicologicamente. Por quê? Porque no contexto do texto que nós lemos aqui, ou no próprio texto, o tempo todo estão jogando contra ele. O irmão desqualifica o trabalho dele. Saul diz que ele não pode enfrentar, que ele não tem estatura, não tem tamanho de guerreiro, não tem experiência, não tem nada. E agora o gigante despreza ele. Tem vitórias na nossa vida que nós só vamos conquistar se nós estivermos preparados psicologicamente para a batalha. Senão o inimigo nos ganha, não é no espiritual, ele nos ganha no psicológico.
Amém? Aprenda isso. Tem crente muito espiritual, mas não está preparado psicologicamente para determinadas situações. E ele se preparou psicologicamente. E por fim, espiritualmente. Porque ele estava fazendo tudo para a glória de Deus. Amém? E é isso que nós vamos começar a ver agora no versículo 45, eu já estou terminando. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele não se intimidou. Vitorioso não fica intimidado. Vitorioso parte para cima. Hoje, eu tenho tanta coisa, aliás, amanhã, sexta-feira, tantos problemas para resolver, tantas lutas, tantas coisas. Quer saber de uma coisa? Podem vir quente que eu vou fervendo. Vou vencer, em nome do Senhor Jesus. Foi o que Davi fez, ó. Aqui o que diz: e ele lutou em nome do Senhor. Então, nesta noite, diga para o demônio da doença: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Diga para o demônio da perseguição no trabalho: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Diga para o demônio daquela confusão lá na tua vizinhança: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Diga ao demônio da ansiedade, da síndrome do pânico, da depressão: eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus Cristo. 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, é a certeza da vitória. Eu matarei. Olha, vai, irmão, se transporta para lá. Se transporta. Já tocou aqui 9 horas. O nome disso é pega pregador. Acabou. Aí se transporta. Aquele rapaz franzino dizendo isso para um Butamonte. Se transportou para lá? Transporta para lá. Mas a confiança em Deus era tão grande. Eu não sei o tamanho do gigante da tua vida, mas que você tenha essa ousadia de Davi, que você tenha essa fé de Davi, que você tenha essa confiança de Davi, e que você tenha a unção de Davi, e diga: eu acabarei com você em nome do Senhor dos exércitos. Ele disse assim, ó: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá. Aqui está o segredo: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Diga para quem está do teu lado: a tua batalha é do Senhor. E Ele entregará, diga para Ele, e Ele entregará a vitória em tuas mãos. Amém? Quer ser o vitorioso? Faça tudo para a glória de Deus. Paulo disse: seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Quando o filisteu, versículo 48, começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada, a pedra encravou. E ele caiu, dando com o rosto no chão. Diga assim: assim é o lugar que vai cair. Ou melhor, para onde vai cair? Aqueles que se levantarem com você, contra você. Diga assim: é assim que eles vão ficar, com a cara no chão. Agora tem um detalhe: para o teu inimigo, repita comigo. E essa veio agora, veio do céu. Veio um e-mail agora. Para que o teu inimigo, diga para a pessoa do teu lado, para que o teu inimigo fique com a cara no chão, antes você tem que colocar
a sua cara no chão, no pó. Amém? Não está no esboço não, vem agora. Só tem que tomar cuidado onde eu vou pregar essa mensagem. Né? Quando eu falo assim, a cara no pó, cara, valeu! Minha vitória é nossa pelo sangue. Ai, meu Deus. Fique em pé. Nada no chão, fique em pé. Falou, põe a cara no pó que a vitória vai chegar. É comigo mesmo. Versículo 51 para a gente encerrar. Davi correu, pôs os pés sobre ele. Olha que interessante, Davi correu, irmão. Davi correu para a batalha. Davi não correu da batalha. Repita comigo. Davi correu para a batalha. Davi não correu da batalha. E tem de gente correndo da batalha e não para a batalha. Se a batalha está diante de você, não corra dela. Corra para ela, sabendo que o Senhor já te garantiu a vitória. E Davi correu, versículo 51. Pôs os pés sobre ele, sobre o filisteu. E desembainhando a espada do filisteu, a própria espada do inimigo, acabou de matá-lo. Que ele estava grogue no chão. Cortando-lhe a cabeça com ela. Quer dizer, Golias literalmente perdeu a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Aqui eu termino. Sugiro que você leia o restante, até o final do capítulo 17. Vamos parar por aqui, são 9:05. Quais são as duas últimas lições que eu aprendo com um vitorioso como Davi? Eu aprendo que, se nós fizermos tudo para a glória de Deus, se nós não fugirmos da batalha, mas nos colocarmos corajosamente, com fé, confiando em Deus, crendo na palavra de Deus, fazendo a nossa parte na vitória, porque do 48 ao 50, essa é a lição. Davi fez a sua parte na vitória. Ele teve a sua parte. Na nossa vitória, há uma parte que nós temos que fazer. E Deus não vai fazer. Deus faz o impossível. O possível nós temos que fazer. Deus pode te dar a cura de modo sobrenatural, como Ele pode usar a equipe médica para isso. O médico que você se consulta. Então, a parte de você tem que fazer. Deus faz o impossível. Davi foi vitorioso porque ele cumpriu a sua parte na sua relação com Deus para a sua vitória. Mas o versículo 51 me ensina duas liçõezinhas básicas de um vitorioso. É que quem faz a vontade de Deus, não corre da batalha, encara o problema com fé, sempre vai ficar por cima do problema. Amém? A Bíblia diz que Davi se colocou sobre os gigantes. É assim que os gigantes da nossa vida têm que ficar, debaixo dos nossos pés. É promessa da palavra de Deus. E Ele esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. Amém? Você recebe isso? E o que é lindo aqui? E ele ainda viu, com todo Israel, os inimigos recuarem e fugirem. Resista. Tenha a postura de um vitorioso, que os inimigos vão recuar e vão fugir. Os inimigos vão recuar e vão fugir. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, quais são os gigantes. Mas eu aprendi com Davi, e você também, algumas coisas aqui. Tem tantas coisas que podemos aprender com Davi. Mas, dentre elas, nós aprendemos que um vitorioso,
E nós aprendemos isso aqui nesta noite. Que um vitorioso, ele tem postura de vencedor. E a postura de vencedor é a postura de quem está pronto para batalhar. De quem não foge da batalha. Mas de quem, como Samar um dia fez, defende o seu campo de lentilhas. Mas não entrega de mão beijada. Ele resiste. Tem a resistência de Deus. Se você nesta noite quer receber uma unção especial de Deus nesta noite, para ter resistência de um guerreiro, de um verdadeiro Davi, resistir e vencer, eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: o Deus que você crê é o mesmo Deus que eu creio, e o nosso Deus é o mesmo Deus de Davi, é o Deus que vai dar a vitória como Ele deu a Davi. Eu creio nisto. Então, se você quer isso, coloque a mão no seu coração. Eu já estou com a minha sobre o meu coração. Senhor, muito obrigado, porque nesta noite aprendemos tanta coisa da Tua palavra. Nós aprendemos que é possível ser vitorioso, mesmo sendo falho, mesmo tendo as nossas debilidades, as nossas dificuldades. Davi também tinha, mas ele ainda garoto, ainda um adolescente, ele acreditou no Senhor. Ele acreditou que o Senhor era com ele. Ele acreditou que o gigante era grande, mas que o Senhor era bem maior do que o gigante. O Senhor é bem maior do que os nossos gigantes. O Senhor é bem maior do que os nossos problemas. O Senhor nos faz andar sobre os problemas. O Senhor nos faz andar, como diz a Tua palavra, em lugares altos, como diz Abacuque, em lugares altos, acima dos problemas, acima das dores, acima das tribulações, acima das crises, acima das dificuldades. Não diz que nós não vamos ter as crises, que não vamos ter as lutas, que não vamos ter as dificuldades, mas diz que nós vamos andar por cima, vamos estar por cima, vamos estar em cima. E a nossa história, embora ainda nós, Senhor, nós não saibamos como será o final da nossa história, o final dessa história de lutas, o final dessa história de dificuldades, o final dessa história de crise, mas como nós conhecemos o Senhor e sabemos que o Senhor é vencedor, que o Senhor nunca perdeu, nunca perde e nunca perderá uma batalha, nós podemos imaginar que o nosso final estará escrito: e foram felizes para sempre, porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Então, ó Deus, nesta hora, eu te peço, em nome de Jesus, reveste com autoridade o Teu povo nesta noite. Dá a eles um som da vitória, um som da resistência espiritual, um som da resistência emocional, um som para restaurar as suas emoções, um som para restaurar o cansaço físico. Recupera nesta noite, ó Deus, recupera, restaura nesta noite. Dá um som ao Teu povo, a unção da vitória, a unção da luta, a unção da garra, a unção da resistência, a unção da bravura, a unção para que sejam guerreiros da luz, guerreiros vitoriosos no seu dia a dia, que ao chegarem em casa sintam algo diferente, uma unção diferente, uma autoridade diferente, e que possam dizer e declarar por fé ao problema, à luta, se não for hoje, pela manhã, amanhã de manhã, levantar com fé, com autoridade e dizer: vão vir muitos gigantes, mas eles já estão derrotados pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Ó Deus, concede ao Teu povo força, revigora as forças nesta noite, revigora as forças, meu Deus. Aquele que já entrou aqui nesta noite pensando desistir, achando que o gigante é grande demais, o Senhor é milhões, infinitamente vezes maior do que o gigante que se levanta. E em Ti nós somos mais do que vencedores. Concede vitória ao Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém e aplauda ao Senhor. Graças a Deus. Vamos apertar a bênção. Senhor, obrigado
por este culto, pela tua palavra, pelos louvores. Obrigado, Senhor, que nós saiamos daqui como nós sentimos que vamos sair, abençoados pela tua palavra, revigorados para as lutas do dia a dia, porque aqui na tua casa há vinho e pão, como nós cantamos no início, há alimento espiritual para a gente poder vencer as batalhas do dia a dia. Dê um restante de semana na tua presença, uma noite de paz e de descanso, revigora as forças. E agora oramos que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão, a consolação, o gozo, a alegria do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o Israel de Deus, espalhado pela face da terra. Se você concorda, diga amém.